Brasil, a cartada final e o apagar das luzes da internet. O Brasil está à beira de um precipício, e o que antes era um alerta sussurrado, agora é um grito que ecoa nas ruas, nas redes e nos corações daqueles que ainda acreditam na liberdade. O Supremo Tribunal Federal, o Executivo e o Congresso, em uma dança macabra de poder, desmantelam a democracia com uma precisão que seria admirável se não fosse tão trágica. Sob a batuta de Alexandre de Moraes, o STF não apenas ignorou a Constituição, ele a reescreveu, assumindo o papel de censor, juiz e carrasco. E, em um movimento audacioso, o tribunal adiantou o julgamento sobre a responsabilização das Big Techs por conteúdos de terceiros, marcado para 4 de junho de 2025, uma resposta direta às pressões internacionais, como as possíveis sanções dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky. Longe de recuar, o STF dobra a aposta, retaliando com medidas que aprofundam o controle e a repressão, como o inquérito aberto contra o deputado Eduardo Bolsonaro por suas críticas ao sistema. Esse não é apenas um contra-ataque, é uma tentativa de erguer um muro impenetrável em torno da narrativa oficial, transformando as plataformas digitais em sentinelas do regime, onde cada palavra será escrutinada por inteligências artificiais antes de ver a luz do dia. O julgamento das Big Techs, centrado no artigo 19 do Marco Civil da Internet, é um divisor de águas. Esse dispositivo, que hoje isenta plataformas de responsabilidade por conteúdos de usuários, salvo se descumprirem ordens judiciais, está sob ameaça. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, sinalizou declarar o artigo inconstitucional, propondo um modelo de responsabilidade qualificada que força as empresas a monitorar e remover conteúdos considerados inapropriados de forma proativa, sob risco de multas astronômicas e ações judiciais. Se aprovado, esse veredicto será o fim da liberdade digital, tal como a conhecemos. Plataformas como X, Meta, YouTube e Google, acuadas pelo peso das sanções, implementarão filtros de inteligência artificial que analisarão cada postagem, cada comentário, cada vídeo, eliminando qualquer coisa que possa ser interpretada como desafiadora à narrativa do governo ou do STF. Críticas ao sistema, denúncias de corrupção, charges satíricas ou até mesmo análises políticas independentes serão apagadas antes de chegarem ao público. As Big Techs, que já enfrentam dilemas éticos em outros países, se tornarão, no Brasil, braços armados de um Estado censor, transformando a internet em um espaço de propaganda oficial, onde apenas a verdade, sancionada pelo Supremo, poderá respirar. O impacto será imediato. Vozes dissidentes serão silenciadas, movimentos de resistência perderão alcance, e a sociedade civil, já fragilizada, ficará cega diante dos abusos do poder. Esse avanço do STF não é um evento isolado, mas a culminação de um processo de erosão democrática que espelha as tragédias da Venezuela e da Nicarágua. O sistema eleitoral foi desmoralizado, com a narrativa de atos antidemocráticos servindo de pretexto para prisões sem fim, censura prévia e perseguição política. Moraes, com seus inquéritos secretos, conduzidos sem a participação do Ministério Público, transformou o STF em um tribunal de exceção, onde a Constituição é apenas um ornamento. A abertura do inquérito contra Eduardo Bolsonaro, por ousar questionar o Supremo, é um recado claro: ninguém está imune. Nem parlamentares com imunidade, nem jornalistas, nem cidadãos comuns. O STF não apenas controla o que é dito, ele determina quem tem o direito de falar. E ao acelerar o julgamento das Big Techs, o tribunal mostra que não teme as sanções internacionais. Pelo contrário, usa a ameaça como combustível para reforçar sua autoridade, desafiando o mundo a assistir enquanto constrói um regime onde a dissidência é um crime. O STF adiantou estrategicamente esse julgamento para sufocar as vozes dissidentes, consolidando o controle da narrativa oficial e acelerando o colapso da democracia. O impacto será devastador, com a escalada da repressão e consequências econômicas severas. As Big Techs enfrentarão restrições draconianas, enquanto a economia nacional, percebida como instável e arriscada, sofrerá retração de investimentos e isolamento global. O Congresso, enquanto isso, segue como o personagem mais patético dessa tragédia. Um grupo de políticos oportunistas, reféns de seus próprios pecados, troca a vontade do povo por emendas parlamentares e a promessa de processos engavetados. Mais da metade dos congressistas enfrenta inquéritos no STF e Moraes atua como um guardião implacável. Enquanto obedecerem, seus crimes permanecem intocados.
Mas as sanções dos Estados Unidos, que podem atingir Moraes por violações de direitos humanos, colocam esses políticos em uma sinuca de bico. Defender o ministro é arriscar perder tudo: vistos, contas bancárias no exterior, acesso ao sistema financeiro internacional. Abandoná-lo significa abrir mão do escudo que os protege de seus próprios delitos. Esse medo silencioso que paira sobre Brasília é a prova de que o sistema é frágil, sustentado por chantagem e não por lealdade. Quando a pressão externa se intensificar, os primeiros a trair serão aqueles que hoje posam de aliados, prontos para sacrificar Moraes para salvar a própria pele. A anistia dos presos de 8 de janeiro é o fio desencapado que pode incendiar esse cenário. Se o Congresso ceder às vozes das ruas e votar pela libertação, enfrentará a fúria de Moraes e perderá o conforto do protecionismo judicial. Mas se ignorar o clamor popular, confirmará que é apenas um fantoche do STF, rasgando de vez a Constituição e transformando os presos políticos em símbolos de resistência. Para um político corrupto, apoiar a anistia ou propor um impeachment contra Moraes é um ato de suicídio político. Pode até reacender a esperança do povo, mas destrói suas chances de sobreviver no sistema. E é exatamente essa covardia que mantém o Congresso paralisado, incapaz de agir enquanto o país afunda. Como profeta que sou, arrisco mais uma vez prever o futuro, e meus acertos não mentem. Acertei em cheio sobre a votação da anistia e agora aponto o próximo ato dessa tragédia. Os corruptos de carteirinha, aqueles mestres da covardia, vão se comportar como em um desenho animado. Quando o capitão pedir um voluntário para a missão impossível, o batalhão inteiro dará um passo atrás, deixando Alexandre de Moraes sozinho no centro do palco, exposto como nunca. Mas não se engane. Mesmo assim, não terão coragem de enfrentá-lo. Acovardados, esperarão as consequências se abaterem sobre todos, paralisados pelo medo de perderem seus privilégios. Preferirão assistir ao colapso em silêncio a arriscar a própria pele. O Itamaraty, fiel à sua tradição de omissão, assiste tudo de camarote, enquanto Xandileide espuma de raiva com a falta de apoio. Mas Xandileide não é de entrar no jogo sem um baralho escondido. Tem jogadas guardadas, enraizadas nas últimas eleições, que fazem tremer os corruptos até os ossos. E claro que não ouso nem especular abertamente. Não enquanto meus pés ainda pisam este solo brasileiro, onde o risco é palpável. O truque está em lançar uma carta decisiva sem mostrar o resto do jogo. Essa carta é o tudo ou nada, um movimento de desespero que Xandileide só sacará quando todas as saídas estiverem bloqueadas, quando as sanções internacionais a apertarem e a pressão das ruas for um rugido impossível de ignorar. Ainda assim, aposto que Xandileide não chegará a esse extremo. No máximo, cairá para cima, como se fosse punir um estuprador, entregando-lhe um reinado de impunidade, um harém de privilégios onde a justiça é só um enfeite. Mas, se eu estiver errado e o castelo de cartas desabar, Xandileide, leal à sua natureza de tirano tresloucado, vai escalar a insanidade. Engoliremos à força a narrativa do golpe, Eduardo Bolsonaro será declarado inelegível e Tarcísio de Freitas terá o caminho pavimentado para 2026, esmagando qualquer candidato que Bolsonaro ouse indicar. Sem eleições auditáveis, esse é o destino selado do Brasil, um país condenado a marchar para o abismo, disfarçado de democracia. Amigos, o recado é claro: preparem as malas ou se resignem a viver em um país que disfarça comunismo com uma democracia de fachada. O futuro está escrito, e o silêncio cúmplice de hoje é o que nos condena amanhã. O Brasil vive hoje uma simbiose perversa entre judiciário, executivo e legislativo, não baseada na harmonia dos poderes, mas em um pacto de conivência, chantagem e silêncio comprado. A decisão do STF de adiantar o julgamento das Big Techs, em vez de recuar diante das sanções, é um grito de desafio. O tribunal está disposto a ir até o fim para consolidar seu domínio. A censura imposta às plataformas digitais será o golpe mortal contra a liberdade de expressão, transformando o Brasil em um estado onde a narrativa oficial reina absoluta, filtrada por algoritmos e protegida por decisões judiciais. Como na Venezuela, onde o Supremo chavista sufocou o Congresso, ou na Nicarágua, onde opositores são calados sob o pretexto da justiça, o Brasil está a um passo de se tornar uma ditadura de toga. Mas a história não termina aqui. O povo, embora cansado, ainda tem o poder de reagir. As sanções internacionais, as vozes nas ruas, os mártires de 8 de janeiro, tudo isso pode ser a faísca que desperta uma nação adormecida. A pergunta não é mais se o Brasil seguirá o caminho da Venezuela, mas se teremos a coragem de mudar de rumo antes que o silêncio se torne eterno. Grato por assistir, não se esqueça de inscrever-se. Até o próximo
Decoder Talks. Get lucky. City lights flicker like a fever dream. Crowds pass by locked into a screen. But I walk tall in my worn-out shoes, dancing through this neon blues. I hear the sirens call my name, but I won't break, I play the game. The world's gone fast, the nights grow loud, but I'm still here, I'm still proud. I'm still breathing, still standing, still believing. You can push me down, but I'll rise again like vinyl spins in the pouring rain. I'm still breathing, still fighting, still feeling in a world gone cold and blind. I'm keeping rhythm with my mind. Still breathing. They try to sell me silence, fear and gold, but my soul's not something to be sold. I find my pulse in the subway floor, heartbeat louder than before. Yeah, the system's tight,